Olá, meus amados e queridos irmãos, irmãs. Hoje celebramos a memória do grande São Francisco de Assis. Então, peçamos a Deus que nos conceda a graça de olharmos para a vida de Francisco, este que tanto se aproximou, tão perto esteve de Jesus, e que nós possamos imitar as virtudes desses santos, para que assim nos tornemos próximos e cada dia mais unidos a nossa vida, a nossa alma com a vida de Jesus. Que São Francisco interceda por nós. Vamos ouvir o Evangelho que está em Lucas, o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 52. Enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, hoje celebramos a memória do grande São Francisco de Assis, que depois de uma vida, uma juventude despreocupada, mundana, depois de usar de misericórdia para com os leprosos, converteu-se ao Evangelho e Francisco viveu com uma coerência em pobreza e grande alegria, seguindo Cristo humilde, pobre e casto. E junto com os primeiros irmãos que o seguiram, atraídos pela força do Evangelho e do exemplo de Francisco, eles pregaram por todo lugar o amor do Senhor, contribuíram para a renovação da igreja, e Francisco de Assis foi um enamorado de Cristo, concentrou-se na contemplação do presépio, do Calvário, toda a sua experiência espiritual. Então peçamos a São Francisco que a sua intercessão, o seu modo tão nobre de viver aquilo que é a essência do Evangelho, também toque em nossos corações, para que nós possamos redescobrir o seguimento de Jesus, tal qual o Evangelho de hoje nos fala do seguimento. Jesus e seus discípulos caminhavam, e alguém na estrada disse a Jesus: Se oferece, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe responde: As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Além da paciência, Jesus pede a quem quer segui-lo como discípulo uma vida comum com ele, ou seja, vida incômoda, viagens, pobreza, contentar-se com a hospitalidade oferecida, aquela vida que Francisco de Assis, lá no início do franciscanismo ou dos franciscanos, viveu, na mais inteira pobreza, sendo missionário, indo de um lado para o outro. É aquele esforço missionário a que tudo deve estar subordinado, e até mesmo, por amor a Cristo, a renúncia aos vínculos humanos. Jesus disse ao outro: Segue-me. E ele respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus.
essa renúncia aos vínculos humanos, essa renúncia às coisas que prendem o nosso coração, que não nos deixa dar resposta. E um coração preso, quando o coração está preso a algo, a alguém, a algum afeto humano, nós nos tornamos escravos. E Jesus veio para nos dar a verdadeira liberdade que é interior. Um outro ainda lhe disse: eu te dos meus familiares. Essas exigências que Jesus faz, que depois ele vai dizer, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Então, essas exigências que o Evangelho nos traz, que são interpretadas aqui, que Lucas coloca Jesus subindo para Jerusalém, e para que suba para Jerusalém com ele para ser discípulo mesmo, é estar com Jesus, subir para Jerusalém para morrer, dar a vida, melhor dizendo, e ressuscitar. Fazer a experiência, nós precisamos, irmãos, desvinculando das coisas. As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, filho do homem não tem onde reclinar. Então é preciso que o coração esteja livre. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois é preciso desvincular-se dos vínculos humanos. Deixa-me primeiro enterrar meu pai, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Mas tu vai anunciar o reino de Deus. Está livre para anunciar o reino, está livre para partir. É preciso, então, não só estar desapegado dos bens, mas também estar livre dos vínculos humanos que são direito nosso, mas por amor a Deus se sacrifica por causa de um amor maior. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Quem quer seguir Jesus, mas vive olhando para trás. E o que significa olhar para trás? É ficar preso no passado, é ficar preso nas suas culpas, é ficar preso na sua própria história e não ser capaz de dar a resposta no hoje àquilo que Deus nos pede. Então o Evangelho de Lucas põe em maior relevo esta ascese da comunidade cristã, que é peregrina, junto com Jesus. Nós não podemos esquecer que nós, dessa nossa condição de peregrinos, todos nós somos peregrinos, e nessa peregrinação assumimos também como missão, vocação e missão, aquela missão própria do servo sofredor, que caminhamos não para o sofrimento, mas em direção à Páscoa. Este é o nosso caminho. Mas, ainda para aqueles que têm particular vocação ao serviço do reino, não é? Como alguns que foram chamados para estar mais perto do Senhor e dedicar-se exclusivamente a Ele, que é os bispos, os sacerdotes, né? Os padres, os diáconos religiosos e religiosas, que foram chamados à radicalidade, a abraçar o Evangelho tal qual Francisco de Assis assim o fez e viveu com tanta alegria. É o santo da alegria. E alegria por não ter nada, alegria por ser pobre e viver na mais extrema pobreza por amor a Cristo. Que São Francisco interceda por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Até amanhã, se Deus quiser.